Êxodo capítulo de número 32. Você encontrou? Êxodo, segundo livro da Bíblia. Perdão, capítulo 33, a partir do versículo 12. Êxodo capítulo 33, versículo 12 da palavra de Deus. Quantos ainda creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos ainda creem nisso? Amém, querido? E ainda vai continuar crendo, e sempre vai continuar crendo, e sempre vai continuar transformando a vida daquele que nela crê. Êxodo capítulo 33, é isso, né? Falei para você, versículo 12, onde está escrito assim: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para fazer descansar. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Algumas traduções diz: não sairemos daqui. Feche seus olhos nessa hora, no nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Não sei o que você pensa da presença de Deus, não sei o que você deseja do Senhor, o teu Deus, mas eu só quero dizer para você, querido, que o melhor lugar para se estar é onde também a presença de Deus está. Muitos estão em palácios, muitos estão, querido, nas suas coberturas, muitos estão nos seus condomínios luxuosos, mas eu quero dizer para você que o melhor lugar para estar é o lugar onde o Senhor está. Ainda que seja no deserto, mas importa que a presença do Senhor ela esteja naquele lugar, querido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Deus. Nós apresentamos mais uma vez, Deus, esse momento, Pai, diante de Ti, as nossas vidas, Pai, diante da Tua presença, Pai. Nós agradecemos o Teu nome, porque Tu és o grande eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o domínio nas Suas mãos, aquele que tem todo o controle nas Suas mãos, o Deus que sabe e conhece todas as coisas, e sabe também a necessidade que nós temos de Ti, ó Deus. Pai, nessa hora, mais uma vez, eu entrego, Deus, diante de Ti, Pai Santo. Nesse momento, Pai, eu entrego, eu coloco, Deus, nas Tuas mãos. Nós de nós mesmos não temos nada, somos vazios, Senhor, somos pó, barro e cinza, mas nós temos muito da Tua presença, Pai. Oh Deus, nós temos muito de Ti, Pai. Oh Pai Santo, nós só podemos dar, Deus, aquilo que nós temos. Então nós liberamos, Deus, sobre a vida de cada um, Deus, que saiu lá dos seus lares, saiu lá das suas casas, Pai, para estar aqui, Deus, para ouvir, Deus, a Tua palavra. Sustenta, Deus, as nossas vidas mais uma vez, Pai, em nome de Jesus é o meu pedido, Pai Santo. Muito obrigado. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem seu lugar, você pode se assentar. E algo interessante, não? Algo interessante e algo muito curioso, quando se fala a respeito da presença de Deus, quando se fala a respeito de algo que o Senhor ele tem feito, porque o nosso Deus ele não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Quantos creem nisso? Hebreus capítulo 13, verso de número 8 está escrito: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então, querido, Moisés aqui ele estava em uma trajetória com o povo, não o povo de Moisés, mas o povo de Deus, porque Moisés foi levantado como libertador. Moisés foi levantado como aquele que simboliza e tipifica Jesus lá no Antigo Testamento, que resgatou o povo da escravidão de Faraó, que representa Satanás, e trouxe e
caminhava com esse povo para Canaã terrestre, Canaã terrena, que é lá aquele local depois da travessia do Rio Jordão, onde o povo iria atravessar. Assim também o Senhor Jesus fez. Mas olhando aqui para a vida de Moisés, depois que Moisés viveu tudo aquilo, depois que Moisés passou por tudo aquilo que ele passou, Moisés ele estava adquirindo experiência para si nesses 120 anos, onde 40 anos viveu no palácio, 40 anos apacentando ali as ovelhas do seu sogro Jetro, e os outros 40 anos ele passou no deserto. Esses 120 anos de Moisés distribuídos ali nessa trajetória, mas em todo o tempo Deus sempre preparando, Deus sempre trabalhando na vida do seu servo Moisés. E depois de toda essa convivência, depois de toda essa experiência que Moisés teve com Deus, Moisés viu ali juntamente com o povo de Israel, mas até então se chamavam os hebreus, ele viu as pragas caindo sobre os egípcios, aquelas pragas todas, as 10 pragas. Também depois Moisés, juntamente com o povo de Deus, com os hebreus, atravessou ali o Mar Vermelho e viu também todos aqueles egípcios sendo submergidos. O próprio Deus afundou eles no mar, onde nenhum deles sobreviveu, nenhum daqueles que tentou passar sobreviveu. Depois que Moisés viu ali, querido, cair pão do céu, o maná do céu, fender ali uma rocha e água sair daquela rocha. Você tem ideia do que é isso? Quando nós olhamos para o deserto, nós não enxergamos nada. Realmente não enxergamos nada, a não ser que Deus esteja conosco, a não ser que a presença do Senhor esteja conosco. Porque o que faz, querido, a diferença não é simplesmente aquilo que nós temos nas nossas mãos, mas aquilo que nós temos plantado e depositado dentro do nosso coração. Amém, querido? Você tem Jesus aí? Então guarda Ele, querido, para que você não possa perder, querido, a comunhão com o Senhor teu Deus. Então, querido, Moisés, assim como todo homem de Deus, ele passou a entender a respeito da importância que significava, a respeito do significado de Deus para ele. E deixa eu fazer uma pergunta para você, irmãos. Você sabe o que significa Deus para você? Você tem dimensão, querido? Você tem ideia da dimensão, querido, do significado da presença de Deus para a tua vida? Moisés, ele sabia, querido, porque Moisés, ele passou a conviver com o Senhor em um lugar onde não existia nada, querido. E a necessidade das coisas, elas foram acontecendo, mas Deus estava lá. Em um lugar, por exemplo, onde se fazia roupa para as crianças e a roupa ia crescendo conforme as crianças iam crescendo. Você acredita nisso? Então a palavra do Senhor nos diz isso, então nós acreditamos. E as necessidades eram supridas, e a mão dele, a nuvem, cobria durante o dia para que eles não perecessem, e a coluna de fogo cobria ali e guiava eles e aquecia eles durante a noite para que eles não perecessem, para que servisse de guia, de direção para eles. Moisés viu tudo isso. Moisés participou de tudo isso, do impossível aos olhos dos homens, mas Moisés foi caminhando, com Deus, durante todo esse trajeto, e o Senhor abençoando. Alguém poderia dizer assim, alguns estudiosos, alguns cientistas até mesmo tentam provar tantas coisas. Não foi o mar que se abriu não, é que naquela época baixava lá a água, então o povo passou mesmo. Eu acredito e digo para você que o milagre seria maior ainda, sabe por quê? Como é que onde as águas vão baixar, os egípcios todos morreram afogados, Então, querido, seja milagre de um lado, seja milagre de outro, nós cremos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, amém, irmãos? Então Deus foi bom ali para aquele povo no deserto. E nós cremos, querido, que o Senhor, Ele é bom para cada um de nós. O homem, ele é assim inclinado para o mal, ele tem uma tendência para o mal, o homem. Mas Deus, Ele é bom. A palavra do Senhor nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo perfeito, dom perfeito, todo presente perfeito vem do alto, vem do céu, vem do Pai das luzes, vem do Senhor, onde não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, tudo aquilo que vem de bom, querido, vem do Senhor, vem do nosso Deus. Então, querido, Moisés, ele entendia o quanto valia isso, o quanto valia a presença de Deus. Sabe, irmãos, você entende o quanto vale a presença de Deus para você? Você ora, querido, quando você está ali alimentando, quando você está participando do seu alimento, você ora agradecendo a Deus por aquele alimento. Você faz isso? Eu creio que você faz isso. Eu sei que você faz isso. Você, como bom filho de Deus e grato ao Senhor, eu sei que você faz isso. Você coloca o seu alimento lá e você diz assim: Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse alimento que não as minhas forças, não as minhas mãos, mas o Senhor colocou sobre a minha mesa. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Pelo menos essa oração eu acredito que você faz.
agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por você, porque Deus preparou aquele alimento, porque Deus colocou. Então você sabe, querido, o significado e a importância de Deus na tua vida, porque não bastaria, querido, simplesmente uma porta de emprego estar aberta se nós não tivéssemos saúde e nem coragem para trabalhar, querido. Não adianta nós pensarmos que nós somos alguma coisa, querido, mas nós temos valor quando entregamos a nossa vida diante do Senhor, quando nos humilhamos na presença dEle e recebemos a graça de Dele sobre cada um de nós, querido. Aí, querido, nós temos importância, aí nós temos valor, quando nós reconhecemos quem é Deus dentro de cada um de nós. Amém, amado? O Moisés participou de tudo isso, irmãos. Ele podia muito bem se sentir o tal, se sentir o cara da época, talvez, mas não, Moisés, ali na frente daqueles milhares de pessoas, ele poderia se sentir o sujeito mais importante ali, dizer, não, eu sou, aí eu coloco o cajado ali mesmo, mas se abre, mas tem que se abrir, aí eu falo com a rocha, ela tem que verter água, senão eu bato o cajado, ela vai sair água do meu jeito. Moisés poderia dizer isso. Moisés poderia dizer, eu oro e as codornizes vêm de todos os lados aqui nesse deserto. Moisés poderia dizer isso. Assim como muitas pessoas, elas acham que elas não precisam de Deus. Assim como muitas pessoas, elas imaginam que elas não precisam de Deus. Sabe, irmãos? Toda vez que você vai no velório, você vê assim, eu chamo de um boneco já, porque se a presença do Senhor não está lá, se o Espírito e a alma não estão ali mais, eu chamo de um boneco. A gente vê um boneco deitado em um caixão, prestes a ser colocado na terra para se desfazer todinho. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano no seu eu. É por isso que nós precisamos de Deus. É por isso que nós precisamos do Senhor. Mas isso no seu natural. Agora, partindo do espiritual, o ser humano sem Deus, ele ainda, depois de tudo isso, ele ainda vai passar a eternidade do lago de fogo, sofrendo, onde lá, o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Esse é o ser humano. Irmãos, nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, irmãos. Nós não podemos desamparar a presença do Senhor, não podemos desamparar o Senhor, querido, por nada, querido. Moisés poderia até dizer, talvez no seu ego, talvez ele poderia dizer assim, porque todo homem tem algo, querido, disso dentro de si. Nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso, porque Moisés viu tantas vitórias, irmãos. E por menos que isso, muitas pessoas têm dado as costas para o Senhor, têm dito, Senhor, eu não preciso mais de Ti, agora eu já tenho o que eu quero. Muitas pessoas por quase nada já têm feito isso, amado. Mas eu quero dizer para você que a atitude mais sábia, querido, que alguém pode fazer é reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. A atitude mais sábia que alguém pode tomar, querido, é reconhecer que Deus, querido, Ele é soberano, Ele é magnífico, e que nós estamos, querido, nas mãos dEle, e nós precisamos nos colocar como oleiro, querido, como vaso na mão do oleiro, e que Ele pode fazer conosco aquilo que Ele quiser, conforme o que Ele quiser. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o soberano, Ele é o todo-poderoso. Sabe, Moisés reconhecia a soberania de Deus. Moisés reconhecia. E algumas coisas, irmãos, na nossa vida, nós esquecemos de reconhecer que Deus faz. E quando alguém pergunta para você a respeito de algo que você realizou aparentemente com as suas mãos, você diz assim, não, eu fiz isso, então depois eu fiz aquilo, e o Senhor, Ele começa a ficar para trás. O Senhor começa a ficar de lado. E o nome do Senhor não é glorificado muitas vezes, sabe, porque nós deixamos muitas vezes de reconhecer o que o Senhor faz através de nós. E o que o Senhor faz através da minha vida e da tua vida. Tudo é Deus, irmãos, tudo é o Senhor, tudo é a mão do Senhor. O Senhor precisa ser glorificado em tudo, e nós nascemos de novo para a glória do nome do Senhor Jesus, para que Ele fosse exaltado através da nossa vida, da minha vida e da tua vida. O Senhor tem prazer, irmãos, de estar conosco, mas nós precisamos ter prazer também, querido, em estar com Jesus. Pastor, eu tenho prazer em estar com Jesus. Pastor, eu vou para a igreja assim de vez em quando, assim, pastor, uma vez lá por esse dia de Santa Ceia, tá bom, né? Eu vou à igreja de Santa Ceia, mas eu tenho prazer em Jesus. Você tem prazer? Quando você namorava, quantas vezes você namorava por dia? Eu não tenho essa dificuldade, que a minha namorada morava de frente à minha casa. Então todo dia, várias vezes por dia, ela tinha que me suportar para estar lá. Mas porque eu gostava da presença, da companhia. A companhia dela fazia bem, ela não precisava nem falar nada. Mas só ela perto ali, eu já sentia uns negócios diferentes. O coração batia mais forte. Sabe, a mão parece que começava a suar assim.
Às vezes até no frio, assim, sabe, a gente começa a transpirar, mas pela presença da pessoa, porque a gente quer tão bem, a gente não sabe nem o que fazer, mas não precisa nem falar. Muito mais que isso, nós precisamos desejar a presença do nosso Deus. Muito mais que isso, o que derramou a última lágrima na presença do Senhor. Não se lembra, irmãos? Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu vou me incluir no meio de tudo isso. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós líamos a Bíblia, irmãos, já sentíamos algo diferente, batendo aqui no nosso, sabe, batendo mais forte, sabe, aqui no nosso peito, e a gente sentia a presença de Deus lendo a Bíblia, sentia Deus falar conosco, sabe, ouvia a voz de Deus ali, querido, o Senhor falava nítido conosco lendo a Bíblia. Hoje, irmãos, nós louvamos, cantamos ao Senhor, e parece que ainda assim o Senhor não abriu a boca. Quando nós ouvimos palavras e ministrações e orações, parece que mesmo assim o Senhor está tão longe de cada um de nós. Muitas vezes nós tomamos atitudes, irmãos, contrárias às atitudes de Deus. Muitas vezes o Senhor está nos dizendo: vai para lá, então eu vou para cá. E nós perdemos a companhia de Deus. E nós perdemos, querido, a comunhão com o Senhor. Não sabemos mais se temos chamado, não sabemos mais se temos ministério, não sabemos mais o que Deus tem para a nossa vida. Sabe, irmãos? Moisés reconhecia que se Deus não fosse tudo para ele, irmãos, ele também não era nada. Ele não tinha coragem de sair daquele lugar. Sabe, irmãos? Você é capaz de parar a tua vida quando você perceber que Deus não está mais com você? Você é capaz disso? Teve uma vez que nós prometemos algo para o Senhor, irmãos. Sei que você já ouviu 1 milhão de vezes, então 1 milhão e uma agora. Quando nós prometemos algo para o Senhor em oração, e nós ministrávamos louvor até então lá em Marcelo Augusto, determinada igreja que nós congregávamos lá. Mas eu chegava do serviço assim, às vezes, sabe, ia direto para a igreja, porque não dava tempo de vir para casa, ia direto para a igreja, mas eu comecei, porque nós prometemos algo, e a promessa foi: Senhor, quando o Senhor nos der o filho, Senhor, nós vamos sair para a obra, nós vamos assumir, independente daquilo que custe o que custar. Essa foi a oração para Deus, para que Deus pudesse ouvir. Deus abençoe, e aí a gente acabou esquecendo, porque então passou também, né? A gente acabou esquecendo. Então, durante o louvor assim, a gente vê as pessoas chorando na presença do Senhor e se derramando, e aquela alegria toda, e eu andei com o olho arregalado, aberto, seco, falou: Deus, mas nem lágrima tem aqui. E eu senti um vazio tão grande, irmãos, num desses dias eu senti um vazio tão grande, mas um vazio tão grande, e eu orei a Deus e disse a Deus: Deus, se for para viver uma vida dessa maneira, então o Senhor me leva. Eu orei assim para Deus, aquelas orações que a gente está revoltado com a gente mesmo, e a gente precisa se encontrar, para que então a gente possa encontrar a Deus. E eu disse: Deus, o Senhor pode me levar então, porque se for para viver assim, eu não quero, porque eu sei já o que é não ter a tua presença, eu não quero mais isso para mim. Saul é prova disso. Quando o Senhor retirou o espírito dele, ele se entregou à morte, ele tirou sua própria vida. Aí o Senhor começou a me lembrar a respeito daquilo que eu tinha prometido ao Senhor. E o Senhor disse: olha, você se lembra da promessa que você fez? Você prometeu servir, você prometeu me servir a partir do momento que você tivesse filhos, e pediu filhos perfeitos para não atrapalhar na obra, no ministério. Olha lá, estão lá na tua casa. Essa é a minha palavra. Cadê a tua? Sabe, irmãos, eu senti algo tão quente assim dentro de mim, as lágrimas pareciam que estavam pegando fogo. Eu comecei a perceber, irmãos, embora tivesse ouvido, até mesmo pregado muitas vezes, mas eu comecei a perceber, irmãos, que Deus, Ele vela, realmente Ele tem zelo pela tua palavra, Ele tem zelo. Deus, Ele é sempre fiel. Nós que muitas vezes não somos, nós que muitas vezes falhamos com Deus. O Senhor fala: busca na madrugada e você vai encontrar, irmão. Madrugada é só ronco, busca Deus. Coberta sobe e desce, vai no hospital do sono, vai dar um jeito nesse negócio. Lá tem os negócios lá que mede, que o sujeito faz lá os exames lá, sabe? Mas Deus, querido, sabe, as acorda assim apertado, e o Senhor permite muitas vezes. A pessoa fala assim: eu vou no banheiro rapidinho, ai que aperto, vai, tu volta, dorme, já meio minuto para dormir de novo.
E o Senhor está esperando para ver se a gente fala com Ele. A gente às vezes não fala com Ele. Sabe, irmãos, perceber nas mínimas coisas o Senhor age, nas mínimas coisas que o Senhor quer falar conosco. Ainda que não seja uma vigília que você faça na noite, 10, 15 minutos, quantos minutos você puder, mas busca o Senhor nas madrugadas, você vai ver que é diferente. Você vai ver, querido, parece que os olhos, os ouvidos do Senhor estão assim, inclinados. É como se fosse um altar à madrugada. Você vai e põe seu sacrifício lá, que é o teu sono, que é lá, sabe, a tua necessidade de dormir, que você vai acordar no outro dia cedo. Eu também faço isso, também acordo de manhã. Mas eu creio que se for para acordar de manhã sem o Senhor, é melhor não acordar, melhor continuar dormindo. Porque sem Jesus na nossa vida nós não somos nada. Sem Jesus na nossa vida, querido, nós não valemos nada, não temos valor nenhum, querido. E Moisés deixou bem claro isso. Ele deixou bem claro, querido, porque o povo que estava seguindo Moisés era um povo duro de coração, duro de serviço, irmãos. Ele não se inclinava, ele não se inclinava, não se dobrava diante do Senhor. Era um povo que reclamava o tempo todo. Ele não pedia, ele murmurava, ele reclamava. Mas não, eles não oravam pedindo: Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, prepara o alimento para nós, Senhor. Não, eles oravam, eles murmuravam: Senhor, Moisés, trouxe nesse deserto para matar a gente de fome, estão morrendo de fome, Moisés. Não tinha por acaso sepultura no Egito, trouxe nós aqui para morrer nesse areião aqui, nesse lugar deserto? É para isso, Moisés. Povo murmurador, irmãos. Povo murmurador. E Moisés orou assim, porque esse povo era duro de coração. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Em Êxodo capítulo 32, versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenha observado este povo, eis que é povo duro de serviço, povo de dura serviço. Versículo 10: agora pois deixa-me, para que a minha ira acenda contra eles, e eu os consuma, e farei uma nova geração, ou seja, um novo povo, uma nova nação através de você, Moisés. Moisés intercedeu pelo povo e disse: não, Senhor, que não seja assim. Porque nós não podemos ser duros de coração, irmãos. O Senhor falar algo para nós, não é bem assim. Sabe, eu tenho outros planos, outros projetos. Provérbios capítulo 29, versículo 1 está escrito assim: aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a seu serviço, ele não se dobra diante da vontade de Deus, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Eu resisto à vontade de Deus. O Senhor a qualquer momento pode me quebrantar, se eu não deixar o plano e a vontade dele se cumprir na nossa vida. Por que Deus faz isso, irmãos? Simplesmente porque Deus nos ama. Simplesmente porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor. Tudo que nós escolhemos, irmãos, é o pior quando nós vamos tomar decisões sozinhos. Só tomamos decisões erradas, irmãos, quando não consultamos a palavra do Senhor, quando não oramos ao Senhor. Só tomamos a direção errada, a atitude que não agrada ao Senhor, e muitas vezes lá na frente desagrada a nós. Só conseguimos problemas quando tomamos atitudes sozinhos, irmãos. Mas quando o Senhor direciona as nossas vidas, querido, eu tenho certeza, querido, porque assim nos garante a palavra de Deus, e assim tem se cumprido na nossa vida. Ele, querido, Ele vai conosco, porque Ele honra a palavra dEle. Ele também faz questão de estar conosco, para que nós venhamos a sentir a presença daquele que nos enviou, a presença daquele que nos chamou. Amém, querido? E só uma observação naquilo que o Moisés estava ali falando com Deus. Ele disse assim: olha, a presença do Senhor me faz descansar. Ou seja, a presença do Senhor é descanso para mim. Jesus confirma isso lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Ele diz assim: vinde a mim, vós, ou vocês que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, cansaço, não simplesmente o cansaço do físico, irmãos, o cansaço do corpo, mas o cansaço da alma. Porque muitas pessoas estão, irmãos, com a sua alma cansada. Já dizia o irmão Ernesto lá tempo atrás: alma cansada, não desespere, espera em Deus. Alma cansada, irmãos, cansada, sobrecarregada. Estou falando da igreja hoje não, porque eu já estou muito cansado. Descansa o corpo, mas a alma continua cansada, continua enfadada, continua desesperada. Sabe, querido, muitas pessoas, irmãos, deixaram já a presença do Senhor. Eu louvo a Deus que muitas pessoas, que não existe esse tipo de pessoas aqui, mas vou me referir a outras pessoas que eu creio que não estão aqui. Mas muitas pessoas, querido, já deixaram a presença do Senhor. Elas não oram mais, querido, elas não clamam mais, elas não choram mais. Muitas pessoas, querido, elas têm vergonha de Deus.
Elas, querido, estão ali com o seu alimento, lembrando nós que almoçamos em um refeitório grande, o restaurante da empresa é grande. E aí está interessante, irmãos, porque quando você para orar, outras pessoas estão te olhando. E muitas pessoas falam assim, chega assim, sabe, ali à toa, todo vapor, ali, sabe, todo ritmo acelerado, sabe, desespero, mas não porque não é agradecido, mas muitas vezes porque tem vergonha de Deus, muitas vezes porque tem vergonha de dizer obrigado, Senhor, obrigado por esse alimento, Pai. Muitas pessoas, irmãos, elas tomam suas próprias decisões sem os conselhos do Senhor, e são confrontadas, para não serem confrontadas nem contrariadas pela palavra. Elas fazem aquilo que elas acham certo, mas não oram a Deus, porque vai que Deus fale o contrário, então prefere ficar com a sua própria decisão, tomar essa própria atitude, para não ser confrontado e nem ali contrariado pela palavra de Deus, para o Senhor não dizer, vai para o outro lado, e ela vai, que ela tem que mudar o rumo da direção, ela vai falar o que depois. Tem muitas pessoas traçando seus próprios caminhos, irmãos, fazendo seus próprios projetos e deixando Deus de lado, fazendo seus planos. Irmãos, quando você for fazer planos, quando você for fazer projetos, não é pecado, porque a palavra do Senhor diz, come e traça planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Então você traça seus planos sim, querido, escreve no papel, pega o teu joelho, põe em cima e clama ao Senhor, pede para que o Senhor confirme, querido, aquilo que você vai fazer na tua vida. Pede para que o Senhor confirme, pede para que o Senhor assine, para que Ele abençoe, querido, para que Ele possa, querido, estar contigo naquilo que acontecer. Por isso muitas pessoas andam, querido, sem direção no mundo, andam perdido no caminho, no mundo andam perdido a direção do caminho. Irmão, só para encerrar, está escrito lá em Isaías capítulo 35, no verso de número 8, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos nele não errarão. João capítulo 14, verso de número 6, está escrito assim, Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Querido, Jesus é o único caminho, querido, é o caminho que nós precisamos adotar, querido, para nós seguirmos, mas nós precisamos, querido, seguir o caminho, querido, na direção de Deus, na direção que Ele tem soprado, na direção que Ele tem nos dado. Amém, querido? Amém, amado? E é por isso que Moisés diz tudo isso, uma palavra forte, né? Onde Moisés passou ali diante de Faraó e até mesmo provocou a ira de Faraó. Depois dizia assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Enquanto muitos diriam assim, talvez, Senhor, se o Senhor for conosco ou não, Senhor, o que importa para mim, Senhor, é ser livre. O que importa para mim é sair das garras desse Faraó e direção a Canaã, rumo a Canaã. Muitos talvez diriam isso, mas Moisés disse não, Senhor, eu prefiro, Senhor, estar com a tua presença. A palavra do Senhor diz lá através do apóstolo Pedro, se for para padecer, que seja para padecer, para perecer como cristão, como filho de Deus, como filho da luz, aquele que perece, que morre no caminho, no campo de batalha. Seja incendiado por Cristo, seja perseguido por amor ao Evangelho, seja, querido, afrontado, seja confrontado, mas no caminho que se chama Jesus Cristo. Se coloque de pé no nome de Jesus. Você que está disposto nessa noite a permanecer nesse caminho, você que está disposto nessa noite a dizer assim, como Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, Senhor, eu vou colocar os meus planos, vou colocar todos esses projetos de lado, porque importa muito mais que isso, é a tua companhia, Senhor. Você que está disposto a dizer isso, eu gostaria que você, querido, nessa noite pudesse fechar os seus olhos. Eu gostaria que você, que até mesmo entrou aqui nessa noite cansado, com a tua alma desesperada, cansada, afadigada, eu gostaria que você nessa noite fechasse os seus olhos aí. Eu gostaria que você, se você tiver forças para isso ainda, eu gostaria que você abrisse a sua boca nessa hora. E você, até mesmo você se lembra quando você entregou a tua vida para Jesus, você tinha tanta coisa para falar para o Senhor, tanta coisa para agradecer ao Senhor. A minha oração é que o Senhor venha plantar esse mesmo desejo dentro do teu coração, o desejo do primeiro amor, o desejo das primeiras obras. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, no nome de Jesus Cristo, Pai, oh Senhor, nós podemos, Senhor, nos lembrar, Senhor, daquele encontro que um dia nós tivemos com o Senhor.
daquele encontro, Pai, que um dia nós tivemos, Deus, na Tua presença, onde, Senhor, nós nos encurvamos diante de Ti, onde nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, como o Salvador das nossas almas, como Deus da nossa vida. Oh, Pai Santo, nós podemos dizer, Senhor, vai conosco, Senhor, continua indo conosco. Nós podemos dizer, Senhor, nessa hora, nesse momento, oh Deus, que o nosso caminho, Deus, é o Senhor, e nós caminhamos, Deus, não por nós mesmos, mas nós caminhamos por Ti, ó Pai. Nós caminhamos, Deus, na Tua presença. Nós podemos dizer, Pai Santo, nessa noite, o Senhor é tudo, Deus, para nós. O Senhor é tudo, Pai Santo, nas nossas vidas. Oh, nós podemos dizer, Pai Santo, nessa noite, que nós não somos nada sem o Senhor. Não somos nada, Deus, sem a Tua presença, Pai. Que nós precisamos de Ti, Pai Santo. Que o Senhor é a resposta, Deus, para as nossas orações. O Senhor é a resposta para as nossas petições. Nós podemos dizer, Pai Santo, nessa noite, que o Senhor é a razão do nosso viver, que o Senhor é a razão do nosso existir. Aleluia. Feche os teus olhos, querido, mas eleva o teu pensamento ao Senhor. Eleva o teu pensamento ao Senhor, querido. Se desligue, querido, dessa terra. Se desligue dessa terra que um dia vai passar. O céu vai passar, a terra vai passar, mas a palavra do Senhor jamais há de passar. Mas ela vai se cumprir, querido. Se cumprir principalmente na vida daquele que crê. E que ela venha se cumprir, se concretizar na tua vida, no nome de Jesus. Pai Santo, oh Deus, eu intercedo, Deus, pelos teus filhos, Pai, nessa hora, Pai. E te peço, Pai, planta, Senhor, nessa hora, Deus, nessa noite, Pai. Oh Deus, uma chama, Pai, no coração dos teus filhos, Pai. Planta, Senhor, o desejo, Pai Santo. Oh, Pai, nos teus filhos, Pai, de quererem, Pai, de buscarem, Pai, da tua comunhão, Pai, de buscarem a tua presença. Oh Deus, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor é o nosso sustento, sabendo que o Senhor é a razão do nosso existir, sabendo que o Senhor é o nosso respirar, é a nossa vida, é mais importante, Deus, do que o lugar que nós estamos, sabendo, Deus, que o Senhor, Deus, é mais importante, Deus, oh Deus, do que o chão que nós pisamos, do que o ar que nós respiramos, do que a nossa própria vida mesmo, Pai. O Senhor é tudo, Deus, para nós. Pai Santo, nós nos humilhamos, Pai, na Tua presença, Pai, e nós reconhecemos nessa noite, Pai, que Tu és o Senhor, que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Pai. Reconhecemos, Pai, que nós viemos de Ti, Pai, e nós reconhecemos também, Deus, que nós vamos voltar para o Senhor, Pai Santo, mas quando nós voltarmos para Ti, Pai, que nós venhamos, Deus, a estar na nossa fé em Ti, Pai. Quando nós voltarmos para Ti, Pai, quando nós formos nos apresentar a Ti, Pai, que nós estejamos do lado direito, onde nós possamos dizer, vinde bendito de meu, nós possamos ouvir uma frase dizendo, vinde bendito de meu Pai, possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Oh, servo bom e fiel, entra pro gozo do meu Senhor. Que nós possamos, Deus, ouvir essas palavras, Pai, porque é para isso que nós estamos nesse caminho estreito. É por isso, Deus, que nós vivemos, Pai, e procuramos olhar para a Tua palavra e ter ela como referencial para as nossas vidas, Deus. Senão, Pai, nós poderíamos viver nossas próprias vidas, mas nós colocamos, Deus, a nossa vida de lado, Pai. E nós queremos viver a nossa vida, Pai, em Ti, a vida que o Senhor nos deu, a vida que o Senhor preparou, Pai, para cada um de nós, Pai. Oh, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu gostaria que você colocasse a tua mão no teu peito, na altura do teu coração. Coloca a tua mão aí, querido. Talvez você esteja com o teu corpo bem até mesmo, mas talvez a tua alma esteja ferida. Talvez a tua alma, querido, esteja amargurada. Talvez, querido, a tua alma, querido, esteja abatida. Assim como diz o livro de Salmos, porque está batida a minha alma. Talvez você entrou aqui, querido, para baixo nessa noite. Talvez você entrou com depressão. Talvez você entrou tão ruim nessa noite, querido. Mas nós conhecemos um Deus que levanta o caído, querido. Um Deus que liberta o oprimido. Um Deus que faz uma obra tão maravilhosa na vida daquele que crê. Eu convido você para crer mais ainda no Senhor nessa noite. Coloca a tua mão no teu coração. Coloca a tua mão, Pai, no nome de Jesus. Assim, Deus, como eu te peço, Pai, nessa noite, sobre a mão dos teus filhos, coloca, Pai, a tua mão também, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, em nome de Jesus. Assim como está escrito que toda boa tarde vem do Pai das luzes, Deus, aquilo que vem das trevas, arranca, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, libera, Senhor, do teu bálsamo, libera, Senhor, da tua unção, libera, Senhor, da tua graça, Deus, do teu favor.
Deus, que os teus filhos, Pai, possam conhecer e reconhecer, Pai, o sentido da vida, Pai. Porque o sentido da vida, Pai, que eles venham entender isso, Pai, não é o que nós temos, é o que nós possuímos, mas o sentido da vida, Deus, é o Deus que um dia nos criou e que um dia nos chamou para uma nova vida. Pai, que os teus filhos possam reconhecer, Pai, que eles são sim, Pai, um em Ti, Pai, e eles precisam e eles necessitam, Pai, da Tua presença para não perecer. Oh, Pai Santo, e que se for, Deus, assim, Deus, eu te peço em nome de Jesus, que as palavras de Moisés, Senhor, sejam as mesmas deles, Pai, nessa hora. Que se o Senhor não for com eles, Pai, com certeza, Pai, eles não vão a lugar algum. Se o Senhor não for com eles, Pai, com certeza eles não vão chegar a lugar algum, Pai. Mas com o Senhor nós podemos chegar a Nova Jerusalém, a Canaã celestial, Pai. Oh, entregamos mais uma vez nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Mas agora faz assim com a tua mão, faz assim com a tua mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Põe tua mão assim, irmão, ao alto da tua cabeça, será como óleo precioso descendo sobre as tuas vestes, amém, irmãos? Querido, Deus abençoe a sua vida, vai em paz, que o Senhor te acompanhe, não vai embora se você dá um abraço dessa pessoa bonita e abençoada que está do teu lado e participa conosco da nossa recepção, no nome de Jesus. O mundo inteiro está cheio de mentirosos, assassinos e fornicadores. Nós adoramos vingança. Nós todos estamos amaldiçoados pelo pecado. As Escrituras declaram: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ver o que acontece a um pecador quando ele morre. Este homem achava que tinha tudo na vida. As Escrituras dizem: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. É muito perigoso enfrentar um Deus zangado. Após a morte, sua alma é imediatamente levada para o inferno, para esperar o juízo terrível de Deus. Tudo porque ele rejeitou o presente da vida eterna, dado através do amor de Deus. A hora está chegando, o terrível grande dia do juízo de Deus. Quando aqueles que morreram com o pecado serão chamados perante o Senhor Jesus Cristo para serem julgados. A palavra de Deus diz: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. No final,
Deus pedirá a um anjo para abrir o livro da vida, para ver se seu nome consta nele. O anjo olhará e dirá: este nome não acho, Senhor. E Deus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, para sempre. Mas Deus, em seu grande amor, preparou um caminho para você escapar desse terrível lugar. Ele não querendo que nenhum pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus lhe ama e quer que você viva com Ele no céu. E Ele preparou um caminho para você ir para lá e não para o inferno. E aquele caminho é através do prometido, o Salvador. Agora, preste atenção. E veja bilhões e bilhões que morreram com seus pecados. Jesus amou tanto essas pessoas que veio à Terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final. Ele derramou o seu sangue precioso, sangue de Deus, para lavá-los dos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Mas nenhuma dessas pessoas creram nele. Nenhum deles fez Jesus seu Senhor e Salvador. Ao invés de escolherem a vida, eles escolheram a morte. Assim, Jesus, como Deus Todo-Poderoso e último juiz, teve que enviá-los aqui para a segunda morte. Em nome de Deus, antes que seja tarde, antes da sua morte, creia em Jesus e o faça seu Senhor e Salvador, antes que você termine neste lugar horroroso. Antes de sua volta para o céu, Jesus fez esta maravilhosa promessa para aqueles que o recebem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus proclamou que todo o poder foi dado a mim no céu e na terra. Então, ele subiu às nuvens para o céu. Caro espectador, esta é a história mais importante já contada. Jesus é, na verdade, a luz do mundo. Se você nega Jesus, você nega o caminho para o céu. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Embora Satanás seja um inimigo derrotado, Deus deu permissão a ele para governar o sistema do mundo, que é totalmente corrupto. O propósito de Satanás é cegar os corações e as mentes do povo para o Evangelho. Milhões são enganados. Um dos meios de Satanás destruir a sua alma é pela religião. Mas Jesus veio para salvar a sua alma. Satanás leva multidões ao ensinamento do budismo. Mas Buda está morto. Ele não tem poder algum para salvar, pois ele era somente um homem. As religiões pagãs antigas adoravam Astarte, conhecida como a Rainha do Céu. Hoje, milhões de católicos romanos, ignorantemente, adoram esta mesma deusa pagã como a Virgem Maria. Deus mesmo ordenou em suas palavras santas: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Não as adorará nem lhes dará culto. Isto é uma abominação nos olhos de Deus. Outra obra-prima de Satanás é o islamismo. A história prova que Alá era apenas um antigo deus da lua do Oriente Médio. Muhammad foi condenado ao inferno quando ele rejeitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O diabo ofereceu à humanidade milhões de falsos deuses para serem adorados. O homem, em sua imaginação corrompida, tem adorado quase tudo: insetos, rochas, rios, ídolos feitos à mão e até a Satanás. Para ser um seguidor de Jesus, você deve rejeitar todos os deuses falsos e seguir somente a Ele. O Lago de Fogo é o local final para todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo como seu próprio Salvador. É muito tarde para eles. Mas e para você? Se você aceitar Jesus, este será o começo de uma vida nova e maravilhosa. Deus o abençoará e mudará completamente a sua vida, dando-lhe um coração novo. Todos os seus problemas não acabarão, mas Ele os carregará para você, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas o melhor virá quando você estiver perante o seu Salvador, quando você morrer, e Ele dirá a você: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deus ama você e guiou você até aqui, a fim de que seja salvo do inferno abrasador. Se você quiser ter Jesus no seu coração, você tem que pedir a Ele. Repita estas palavras com fervor: Deus, eu sei que sou um pecador e necessito que me perdoe. Eu creio que Cristo morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Jesus, eu agora me arrependo e desejo me livrar do pecado. Por favor, entre em meu coração. Eu confio somente no Senhor para me salvar. Obrigado por deixar-me ouvir e receber as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.